Operação conjunta entre o Ministério Público, policiais e fiscais da Receita Estadual de Minas, Federal e de outros estados foi deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 10, para combater um milionário esquema de sonegação de tributos. Vamos entender melhor. Na verdade, isso aqui é um desdobramento da Operação Ceres, que foi realizada aqui no final de 2018 e com a sequência nós estamos o quê? Na primeira fase nós buscamos, estamos investigando o que a gente chama de noteiros. São aquelas pessoas que aqui em Unai havia uma quantidade descomunal de pessoas que abriam empresas para vender notas fiscais para corretores, produtores rurais, indústrias e assim por diante. A partir dessa investigação, o foco, desde o início, sempre foi alcançar produtores rurais e indústrias, que são grandes beneficiários desse esquema de sonegação fiscal, instalado especialmente aqui em Unai região, e o foco ainda continua o mesmo. Nós ainda estamos atrás dos produtores rurais e da indústria, perseguindo informações para autuar e as operações ilícitas realizadas por essas pessoas. Eu gostaria só de destacar primeiro que foi uma operação conjunta. E isso é fundamental para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Então, não é uma operação da Secretaria do Estado, da Receita, do Ministério Público, da Polícia, né? São vários órgãos que cuidam de combate ao crime e combate à sonegação que se uniram para trabalhar junto. Então, assim, é um sucesso. Eu tenho certeza que a gente vai pegar muita coisa e a gente só conseguiu por causa dessa cooperação. Segunda coisa é que a gente estima, só em tributo federal, uma sonegação de cerca de 2 bilhões de reais em 5 anos. Isso porque a gente tem um volume de 10 bilhões de notas frias, em notas frias. Quer dizer, quando a gente pensa qual é o motivo, né, da administração tributária existir, seja ela federal, estadual ou municipal, quer dizer, o Estado só existe se tiver financiamento. Não adianta a gente gritar que a carga tributária é altíssima se as pessoas não contribuem, cada um na sua medida. O condomínio fica muito caro mesmo. E a sonegação desse grupo era enorme. Vocês imaginem quantos hospitais ou quantas escolas, quantas crianças podiam estar na escola, ou quanta insegurança pública poderia ter sido investido com 2 bilhões de reais e sem ajuste nenhum, né? Então, o que a gente tem que destacar é que realmente isso é um trabalho que é muito mais do que simplesmente trazer dinheiro aos cofres públicos, né? É um trabalho que traz o bem para a sociedade. Durante a coletiva, fomos informados que a operação era comandada por profissionais que atuam como corretores de milho, soja, feijão e dezenas de empresas noteiras, situadas em 9 unidades da federação. Só tem que agora nós fomos atrás de quem? Dos corretores, que é outro ator muito importante nesse esquema de sonegação. Então, essa operação ela é voltada com muito mais força, na sua grande maioria, para alvos, que são corretores de grãos de Minas Gerais, especialmente aqui da região, de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. As informações da Operação Ceres evidenciaram que as noteiras de Unai, elas negociavam notas com corretores do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, muito forte, operava muito com corretores de São Paulo, Goiás e Bahia, enfim, uma série de estados que estão aí já elencados aí para os senhores. Com esse trabalho, nós objetivamos o quê? E não só a identificação desses corretores e de algumas noteiras que ficaram fora da Operação Ceres, mas com esses corretores que são essas pessoas que fomentam de maneira muito forte a criação dessas noteiras, bem como o lado das indústrias, ou seja, que tem os corretores que estão vinculados aos produtores rurais e aqueles que estão vinculados às indústrias. Bem, da Baião de 2 para cá, a gente vem aperfeiçoando a nossa fiscalização, mas também a gente fica correndo atrás do sonegador. Mas a facilidade que a nota fiscal eletrônica veio de lá para cá, das novas tecnologias, trouxe para o contribuinte e para o fraudador, eles trouxeram também para nós de fiscalizar. Em alguns casos, a gente até postergou a ação fiscal para poder fazer no melhor momento,
Por quê? Porque não adianta a gente só autuar empresa de fachada. Se a gente não descobrir quem de fato está por trás do biombo, a gente não vai conseguir recolher nada. A gente vai lançar crédito podre que vai movimentar o judiciário com execuções fiscais e a gente não vai receber nada. E o nosso fim é a recuperação de ativo. Então, enquanto a gente não identificar quem de fato está atrás do biombo, nós não vamos agir. Essa operação visa justamente isso. Nós aprendemos com a Operação Ceres, que foi uma evolução da Baião de 2, que a gente tem alguns outros elementos para agir, para cercar esse todo. E essa figura do corretor, ela é fundamental, porque as indústrias de São Paulo, por exemplo, elas já foram autuadas, elas já aprenderam como fugir, elas utilizam um kit boa-fé para blindar a sua empresa e seu patrimônio. Ela também utiliza, além de pessoas físicas laranjas, ela utilizam pessoas jurídicas laranjas, né? E criam essas camadas que blindam a empresa. E o corretor é uma peça fundamental nesse esquema, porque ele consegue fazer os dois lados. Ele blinda o produtor e ele blinda as indústrias. E esse a gente percebeu com as quebras de sigilo bancário, que os corretores não são tantos assim quanto as noteiras, porque o mesmo corretor, ele usa uma noteira, a noteira fecha, ele já usa outra, e tem aquela expressão de contador, que tem as empresas de prateleira, que era uma bicicletaria, e fica lá com o CNPJ antigo para conseguir aprovação no banco rápida, que é um CNPJ mais novo, é mais difícil, né? Exigem outras medidas. E aí, quando a primeira empresa de fachada caiu, que a gente conseguiu bloquear, aí ele pega a próxima da prateleira, e esse corretor mesmo está vinculado a várias noteiras. E é aí que a gente pretende chegar e agir de uma forma mais rápida. Segundo os coordenadores da ação, a força-tarefa mira 109 alvos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, com mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e telemático. Em 2 residências foram localizadas armas de fogo, as pessoas foram conduzidas para a delegacia para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Sendo que uma delas foram 2 armas, em outra residência foi uma arma de fogo sem registro, com a posse irregular. Foram todos nos alvos. Em alguns, devido a essa volatilidade das empresas, muitas empresas elas têm um tempo mínimo de utilização de notas muito curto, e logo depois passa para um novo endereço, ou um novo CNPJ, ou um novo sócio. Então, em razão disso, não foram todos que a gente conseguiu de fato cumprir o mandato.